Eu dei start aqui na gravação agora. Antes da gente iniciar nossa aula, eu vou compartilhar com vocês as diretrizes aqui do cenário Digital, tá? Só um minuto. Tá aqui. Depois a gente volta à nossa programação normal. Como aproveitar melhor sua web aula via Teams? Participar de uma web aula é mais do que entrar na chamada, é estar presente, focado e respeitando o momento de aprender. Vamos às dicas? Escolha um lugar tranquilo, bem iluminado e sem barulhos. Isso ajuda você e toda a turma a manter o foco na aula. Entre na sala alguns minutos antes do horário. Assim você consegue testar a internet, o áudio e começar a aula com calma. Sempre que possível, mantenha a câmera ligada. Isso mostra envolvimento. Mas lembre-se, esteja com roupa apropriada, em um local adequado e cuide do que aparece ao fundo. Você está em um ambiente de aprendizagem. Quer falar? Use o chat ou a função levantar a mão. Respeitar o tempo de fala do outro ajuda todo mundo a participar melhor. Evite distrações durante a aula. Feche outras abas, guarde o celular e foque no conteúdo. Esse é o seu momento de aprender. Em caso de dúvidas sobre o conteúdo, fale com seu tutor ou tutora. Para dúvidas sobre acesso ou uso da plataforma, procure um monitor. Use o AVA, ele é o seu canal direto com a equipe. Você faz parte da aula e a gente está aqui para ajudar você a aproveitar o melhor dela. Bom, pessoal, semana passada vocês não puderam comparecer à aula. Deixa eu compartilhar aqui. A Daniele, tá? E o monitor me avisou, né, que teve uma chuva aí bem forte. Talvez até hoje esteja chovendo aí e que a energia tinha acabado, tá? Aí por isso que ninguém apareceu na aula passada. Então, a tarefa que vale como frequência, né, naqueles últimos horários, eu suspendi a da semana passada, tá? E passei para essa semana. Eu vou só fazer aqui aproveitar os que já estão aqui, já fazer a frequência. E a Tamara que está aqui. Tamara, deixa eu ver o que mais. É, Gabriel e a Gabriela. Beleza. Aí os outros que forem entrando aí, eu vou. Depois eu acrescento aqui na chamada, tá? Então vamos continuar aqui. Então, pessoal, semana passada eu falei sobre o desafio 4. Daí eu pedi para o monitor deixar a aula aqui, já deixar o selo aqui da aula que foi gravada, tá? Porque aqui tem as informações do desafio 4, né? Eu até pensei em suspender a aula que eu estava gravando na hora, mas como eu já estava já bem na frente, aí eu deixei que essa daqui é a explicação da atividade, né, que vale o ponto. Agora, hoje, nós temos aquela atividade de presença, tá? Que o envio, a de presença do horário, né, das 20 às 22, tá? Tem um material complementar aqui. Aí, como vocês, né, por motivo de força maior, não, né, não puderam comparecer na unidade, essa outra aqui, ela foi suspensa, tá? Depois eu vou abonar essa do dia 10 aqui. Então, essa é a atividade de hoje que vale
né, para vocês entregarem até as 22 horas. Vale, lembrando que é a presença das 21 até as 22 horas de hoje. E, obviamente, a presença agora na aula, né? Ela vale a primeira presença. Então, são 3 presenças aí cada dia de aula. Aí eu repeti o material aqui, o mesmo material aí da semana passada. Deixa eu só extrair ele aqui para vocês. Então, vou só recapitular aqui. Essas atividades, né, ela tem um intuito aí de para você exercitar, tá? Como que você dimensiona uma planta baixa, né? Tem 17 páginas aqui, mas ela é bem mesmo, é bem criteriosa que eu coloquei a teoria necessária, tá? Para vocês conseguirem fazer o dimensionamento, desde as tomadas aqui, tá? Até a última atividade, que é essa daqui, ó. Depois vocês dêem uma lida aí no horário aí das 20, né? Das 20 até a, às 22, né? Com essa planta baixa, né? Vocês deem uma lida aqui nesse material, como é que foi executado. Vocês vão executar o projeto desse apartamento aqui, tá? E para tanto, né? Para vocês conseguirem seguir ele, eu deixei um modelo aqui de como que o cálculo é feito, né? Como que você vai fazer esse levantamento, tá? A gente ainda nessa disciplina, eu acredito que o último desafio, daí eu vou fazer aqui vou pegar uma planta baixa igual essa daqui, e aí vamos fazer os cálculos da iluminária. Como a gente está no 5, então eu vou ver se eu separo o desafio 6 não, o 7 e o 8, que a gente precisa calcular a luminária, depois tomada de uso geral. A luminária e tomada de uso geral, ela leva um tempo. Esse daqui é bem rápido. Esse aqui está explicando como é que é. E luminária, eu tô achando que eu vou dividir nos últimos 3 desafios, porque tem que dimensionar a luminária, depois de dimensionar o circuito de luminária, você dimensiona as tomadas de uso geral, né? Segue um algoritmo, e depois as tomadas de uso específico. Então, essa tarefa aqui, ela já é treinamento para você ter subsídio para fazer, para executar, tá? A, esse dimensionamento aqui do projeto, tá? Então, vocês vão desenhar. Eu fiz aqui um croquis bem simples aqui no final, ó, foi até à mão mesmo. Fiz até com uma turma que eu tenho presencial, tá? Para vocês verem como que fica, tá? Então, o intuito é fazer esse dimensionamento aqui. Aí vocês vão olhar a teoria aqui, como que é feito, como que é dimensionado, tá bom? Então, esse daqui é o desafio de hoje, valendo a frequência dos 2 últimos horários. Agora, o desafio, né, o 5, que vale, lembrando que essa disciplina aqui são basicamente 8 desafios, tá? É, os 3 últimos aí é de uma situação de aprendizagem 2. Então é isso mesmo, é isso que eu vou fazer. Esses 3 aqui vai ser relacionado a literalmente um projeto predial, tá? Eu já tenho até a planta baixa aqui já prevista. E daí esse desafio vai ser feito em etapas, né? No 1, SAP 2, dimensionar a luminária.
No desafio 2, SAP 2, dimensionar as tomadas de uso geral. E no 3, as de uso específico, fechando num quadro de distribuição. É porque, assim, essa matéria de instalação predial, projeto predial, pessoal, ela é bem complexa. Aí eu estou tentando dividir aqui para vocês, né, para esse curso aqui de eletricista industrial, né? Inclusive, próximas UC, a gente vai ter uma UC só sobre CLP, tá? Então, assim, vocês vão chegar, a gente vai especificar mais ainda, né? Porque o eletricista industrial ali, o predial, é o ponta de lança na instalação elétrica. Então, ele, né, precisa pegar aqueles diagramas ali, e colocar ele em prática, né? Fazer a construção dele, fazer a organização. Então, aqui a gente está treinando, né, para você conseguir executar essa tarefa. Então, esse daqui vocês vão fazer o envio aqui, ó, no envio, atividade presença do dia 17. Agora, vamos lá para o desafio, para a situação de aprendizagem do desafio 5. Tem logo abaixo a folha de resposta, tá? É um Excel. Vou explicar aqui como é que vocês vão fazer ele. E aqui é o envio, tá? Situação eu já baixei. Vamos abrir ela aqui. E a folha de resposta. Eu já até guardei aqui um arquivo em AutoCAD. Até o material que vocês vão usar de subsídio para essa atividade aqui, ó, tá nessa pasta aqui, ó, material complementar desafio 5, tá? São vários esquemas aqui, ó, porque deixa eu abrir mais um pouco aqui, ó. Vamos lá. Então, e esse desafio 5 aqui, ele está seguindo a mesma ordem cronológica dos dois desafios anteriores, tá? O da semana passada e o anterior, tá? Ainda falando da empresa MEP Limitada, né? Aí ele frisa novamente, né? Conhecida no mercado, conhecida e reconhecida no mercado de manutenção de instalação predial e residencial como a melhor empresa do ramo. Seu corpo de profissionais altamente gabaritado faz serviço no Brasil inteiro. Uma vez eu prestei serviço para chama Moura de Bois, uma empresa francesa ali, que ela fica ali em Pernambuco, e eles são especializados em condomínios, né, residenciais, desde prédio, vamos dizer assim, simples, né, a prédio de luxo, tá? Então, esse aqui é basicamente igual a essa empresa, tá? Especializado na parte predial e residencial, tá? Então, a residencial de alto padrão, residencial de alto padrão multifamiliar, né, que é condomínio vertical, prédio, ou condomínio horizontal, né, condomínio de casas. Então, um dos profissionais do quadro técnico da empresa é a técnica Natália. Então, novamente, a técnica Natália. Se vocês não assistiram a aula anterior, depois assistam aí, tá? Aula do dia que vocês não puderam assistir porque não tinha energia na unidade. Então, é a técnica Natália, né, que já participou de grandes empreendimentos, né?
com relevância, como hotéis, bancos, instituições conhecidas, tá? Por exemplo, hotel e bancos, principalmente bancos, eles têm e hotel também, tá? Uma peculiaridade é que no projeto, no memorial, o memorial descritivo, ele é vamos dizer assim, ele é um resumo do que está entrando na instalação elétrica e o que está sendo distribuído. Aí, geralmente, quando é de alto padrão, ou banco, ou hotel, esse memorial ele contém mais coisas, né? Quadros de cargas, porque assim, quando ele é simples, né? Por exemplo, um prédio de apartamentos, os quadros de carga e os cálculos estão na folha de projeto. Agora, nesse, não, além de estar na folha de projeto, ele está na folha do memorial. O memorial, ele é um resumo, né? Um resumo do que tem no projeto. Por exemplo, quando você compra uma casa ou um apartamento aí, quando vão entregar para você, eles entregam um documento ali que é um memorial mostrando o que que a cozinha tem, qual que é o tipo de pedra, se é porcelanato, se é granito, mostra, e tem até alguns que eles tiram foto e colocam tipo uma fita, vamos supor, uma fita verde por cima onde fica a instalação, para você saber, né? A instalação é hidráulica, a instalação elétrica também, tem um memorial fotográfico, né? Junto com os cálculos, isso tudo para fazer a entrega do imóvel, né? Então, tem alguns empreendimentos que, né, quando você geralmente pega esse empreendimento e quanto mais alto o padrão, esse memorial ele vem com tudo, desde a parte civil, a parte arquitetônica, a parte elétrica, ou outros projetos, por exemplo, rede de automação, rede estruturada, vem num caderno à parte que é o chamado memorial, tá? Que normalmente esse memorial é para aprovação, né? Ou na prefeitura, se for o projeto de alvenaria, a parte de alvenaria, ou, né? é, o elétrico, né, para você aprovar na concessionária local. Então, ela, né, ainda com o Gabriel da atividade anterior, né, então ela é a técnica e o Gabriel é o estagiário que ajuda, né, que geralmente quando um cliente chama, aí no caso anterior foi lá da casa da dona Tânia, né, nesse caso aqui vai ser um cliente de alto padrão, tá? Acho que é o seu José, né? Vamos lendo aqui. Então, certo dia pela manhã chegou a solicitação de serviço. Um grande cliente contratava MEP limitada para instalação elétrica de uma residência em processo final de construção. Então, provavelmente, ou o dono, né, não gostou do projeto, às vezes isso acontece, né? Ou não gostou, ou o projeto anterior ele não entregou, por exemplo, eu já fiz projeto que o pessoal entrega a parte de. Pois não, gente. Dá só uma mutada aí, pessoal. E aí, qualquer coisa, você me chama aí, tá? Se quiser fazer pergunta aí, vocês me chamam. Então, esse tipo de cliente. Ou ele não, né, não gostou da construtora, do empreiteiro anterior, ou então aquele projeto original não entregava, né? Um exemplo, a gente tem aqui tem um condomínio que ele fica perto da vara do trabalho aqui em Goiânia, e é um condomínio de luxo, ele chama, se eu não me engano, acho que é Copacabana, alguma coisa assim que remete, né, ao Rio de Janeiro e tal. E lá tem prédios, lá tem apartamentos, um por andar, né? O mais fraco lá é um por andar, dois por andar e três por andar, ou seja, duplex e triplex. Então, os clientes lá, eles compram o projeto básico, né? O básico do arquitetônico, o básico do elétrico,
O básico de automação é padrão nesse empreendimento lá, se eu não me engano, é Copacabana que chama. E daí, depois que ele adquiriu, né, o projeto básico, ele vai contratar, mas não necessariamente a EBM. Aí eu lembro que era a gente estava fazendo o projeto pela EBM, então os clientes, né, eles pegavam indicação de quem fazia o projeto chamado projeto de personalização. Então, assim, eu vou usar um termo que ele não é muito bem, ele não é muito bem reconhecido no meio, né, no meio da construção, mas ele por si só se faz entender. Então, o projeto básico é o chamado projeto no osso. O que que é no osso, professor? É o básico, é o básico do básico. É uma luminária no ambiente, é um interruptor e pronto. Então a EBM entregava, né, esses apartamentos aí de alto padrão, né? O mais barato era um por andar, né? O valor intermediário era dois por andar e o mais caro era três por andar. Aí o cliente contratava lá os escritórios, né? Um dos escritórios parceiro é um que eu trabalhava. Então depois a cliente veio, né? Depois que ela adquiriu, né? Era até, se eu não me engano, acho que ela era odontóloga e o marido era médico. E daí eles pediram o projeto de personalização, a personalização do elétrico e a personalização da automação. A gente tinha lá um projetista, né, que ele ficava só por conta de automação residencial. Na época ainda, entre aspas, ainda era relativamente novo, né? Então, antigamente a automação que a gente conhece hoje como domótica, né, automação residencial, ela era um aproveitamento da automação, por exemplo, de industrial, tá? Então você pegava ali contatores, você fazia algumas ligações ali, CLPs, né? Fazia automação baseada, né, como se fosse uma automação industrial, só que adaptada para uma residência. Aí só depois que surgiu o conceito de domótica, né, que é a automação específica para uma residência. E hoje em dia ela pode ser mais específica ainda, porque na época tinha o Arduino, né, o pessoal fazia muita coisa aí com Arduino, integrações, né? Você pode fazer integração aí com a Siri lá da Apple, embora o pessoal não goste muito, apesar de ser um produto bem caro, né? Alexa ainda não tinha, né? Mas hoje em dia o pessoal faz essas integrações. Tem uma que eu esqueci qual que é a inteligência lá eles chamavam, fazia parte de um pacote que hoje eu nem sei se ele ainda está ativo. Não tem aquelas TV Box, né? Por exemplo, da Amazon tem aquele Fire Stick e do Google era o Chromecast, uma coisa assim. Então a gente pegava, fazia essas integrações aí, baseada na automação industrial e aplicava para residência, tá? Então, depois que o cliente comprou o básico, ele comprava a personalização. Aí se chamava eletricistas, né, lá da equipe, um outro projetista, né, para ele fazer aquela personalização baseado no projeto básico. Aí eles forneciam o projeto básico e a partir daquele projeto básico a gente fazia as alterações, usava muito aquele drywall, né, gesso acartonado, né, para para literalmente transformar, né? Então isso, sim, é mais comum do que a gente imagina, né? Às vezes a gente está acostumado, né, só com residências aí comum, normais aí, né? Essa parte aí de alto luxo, né, ela nunca teve tão em alta, né, como agora, né? Mas já tem um bom tempo aí que o alto luxo aí, ele faz parte aí, né, do canivete suíço aí do projetista e dos instaladores aí, no caso, os eletricistas, né? Então, esse cliente, ele agendou uma visita, né? A técnica
Natália e o estagiário Gabriel foram, né, foram fazer a visita de campo, igual nos desafios anteriores, né? Eles foram lá, fizeram o levantamento, né, o as-built do elétrico. Aí, nesse caso aqui, não há um as-built do elétrico, tá? Nesse caso, eles vão só personalizar, por exemplo, é só o painel de motobomba aqui desse cliente. Então, eles foram à residência lá, pontualmente, a fim de se reunirem com o proprietário, o senhor José, tá? Então, vocês viram, ó, tinha a dona Tânia, né, que era de uma residência aí, né, de baixo padrão, né? Aí por isso que encontraram a residência lá dela só com o único disjuntor, né, que protegia a parte de iluminação, tomada de uso geral e tomada de uso específico, né? Aí nesse caso aqui o cliente, ele, né, ele já tinha um projeto e ele pediu só mesmo a parte da motobomba aí. Então, os profissionais fizeram a inspeção na infraestrutura elétrica, né? É igual eu falei em aulas anteriores. Você sempre faz a inspeção visual, né? Vai lá na casa do cliente. Aí, nesse caso aqui, não tá igual a casa da dona Tânia, que a casa da dona Tânia tinha uma planta baixa, né? Aí, nesse caso, não. É só um diagrama, uma folha. Esse diagrama que ele é muito aplicado em projetos, tá? Então, aqui, ó, é onde você vai fazer o desenho aqui do. E ele já está até pronto aqui, ó. Tem a chave magnética, já tem um programador horário, a chave boia. Por isso que eu passei algumas imagens, né? Que você vai conseguir montar. Você pode montar por esse arquivo, né? Você pode montar pelo o AutoCAD. Eu mandei um exemplo para vocês aqui, ó, do AutoCAD, tá? Professor, eu não tenho a licença, né? Eu não tenho a licença do estudante, eu não consigo utilizar. Não tem problema, eu mandei em PDF também para vocês verem, né? Como que ele funciona. Professor, eu consigo fazer só na mão. Pode fazer na mão. É já que eu explico como é que faz aqui. Então, fizeram a inspeção visual, né? Na infraestrutura aí lá da casa do seu José. Inclusive, esqueci de passar o material para vocês. Desconsidera só essa parte aqui, tá? Do material. Eu deveria ter passado para vocês na folha aí. Eu posso até mudar. Como essa aqui é aquela atividade que vale ponto, tá? Assim que eu terminar a aula, eu modifico aqui, ó. Esse aqui, ele deveria estar com a lista aqui. A lista de materiais, tá? Como vocês não têm um projeto elétrico, né? Da onde que vocês vão tirar o material, né? Nesse caso aqui. Então, eles fizeram a inspeção visual, né? Em conformidade com a NBR 5410, ou seja, inspecionaram, né, a instalação dele para descobrir, por exemplo, qual que é o quadro geral dele, né? Qual que é a potência dessa motobomba. Então, olha, de acordo com os itens levantados, Natália enviou os dados para a empresa elaborar o orçamento, né? No dia seguinte, a empresa MEP enviou o orçamento do serviço que constava a instalação de lâmpadas, tomadas, né? Sensor de presença, minuteria. Nesse caso aqui, vai ser só o motor monofásico aqui, tá? Da motobomba, né? Beleza. Então, você vai fazer o diagrama aqui unifilar, né? Completar esse diagrama aqui, eu vou mostrar para vocês e como é que faz, né? E a APR, né? Análise preliminar de risco. Não, beleza, professor. Vamos lá. Aqui, ó, assim, cada motobomba, pessoal, ela tem um padrão, tá? Quando eu falo um padrão, por exemplo, essa chave magnética aqui, ó.
Esse daqui é uma imagem, tá? Aí o que que eu fiz? Eu peguei cada uma dessas imagens aqui e pedi para o Vinícius colocar aqui, ó, nesses esquemas aqui, ó, essas imagens aqui, de modo que vocês possam montar. Então vocês podem montar ela aqui, ó, por exemplo, ó, dá Ctrl C, depois vem aqui, ó, clique em qualquer local que dá Ctrl V, ó, a chave magnética, ó. Aí você consegue fazer o quê? Você consegue desenhar aqui, né? Tá certo que para mim é mais fácil porque eu tenho a caneta aqui, né? A mesa digitalizadora aqui, tá? Então, basicamente, você tem o disjuntor geral, tá? O disjuntor geral, onde essa chave magnética aqui, ela tem os contatos aqui, tá? Aí, como eu desenhar a mão aqui, o desenho fica meio zoado. Aí, o que que eu fiz? Para mostrar aqui para vocês, eu fiz ele no AutoCAD aqui, tá? Ó. Só para vocês entenderem como é que eu montei, né, esse quadro aqui. Porque no AutoCAD é fácil. Mas por que, professor, é fácil? Porque, por exemplo, para eu fazer essa caixa aqui, né, nesse programa, eu só seleciono o box, né, a caixa e pronto, ó. Eu fiz a, a medição aqui, né, a caixa de medição. Inclusive, ela já está pronta aqui, ó. Aí você pode fazer de dois jeitos. Você pode literalmente desenhar aqui, tá? E eu desenho. Isso porque eu estou usando a mesa digitalizadora, o desenho está ficando meio estranho aqui, né? Meio zoado. Tá? Aí o que que eu fiz para solucionar isso? Eu peguei cada parte desse daqui, ó, aumentei, tá? Igual eu fiz aqui, ó, fui aumentando. Peguei aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V, o programador horário aqui, ó, a chave boia, tá? A motobomba em si, e fui montando aqui, ó. Aí depois eu passei para o AutoCAD aqui e desenhei por cima, tá? Por isso que o resultado final ficou, vamos dizer assim, ficou bonito aqui. Mas você fazendo na mão aí, fazendo na régua, você consegue, né? Aqui é porque por exemplo, você pegar no arquivo aqui, né, e dar o zoom, você consegue ver detalhe melhor, tá? Por exemplo, do programador horário, da chave magnética, tá? Então fui pegando e montando como se fosse uma colagem mesmo, e depois eu fui desenhando aqui por cima, tá? Então o quadro, né? É por isso que o original do desenho aqui, né? É o quadro, já vem com barramento de terra, o barramento de neutro, tá? E a legenda aqui, porque o objetivo, quando você faz, né, no arquivo virtual, é você literalmente fazer isso daqui, ó, e vai montando aqui, ó. Se bem que com a chave boy aqui é mais canseira, tá? Você montar essa parte aqui, confesso que eu só consegui montar assim para você entender só no aqui no AutoCAD, tá? É porque assim, quando você faz o projeto, na hora o Proelétrica ou o CAD Proj, né, o programa que você está usando, ele já tem esses gabaritos. Se a gente fosse fazer igual antigamente, né, a gente ia ter que usar uma régua que eu nem sei se ainda deve vender em papelaria, né? Uma régua que chama gabarito, aí tem um gabarito de tudo, de motor, de quadro de distribuição, né? E a gente montaria no ateliê, né? Um ateliê de arquitetura e fazendo aquele desenho ali à mão, tá? Mas como hoje está tudo digital, né? A gente faz no AutoCAD, né? Você tem a opção de fazer no AutoCAD. Aí por isso que eu enviei esse desenho aqui, né? Que para quem não tem, eu peguei esse exemplo aqui e enviei também em DWG para vocês, tá? Caso quem tem o AutoCAD aí, né? Quem tem acesso ao AutoCAD, pode fazer nele aqui. Inclusive, eu tenho até que renovar o meu, ó. O meu de professor aqui tá me falando que eu tenho 29 dias, né? Eu tenho que renovar. Aí todo ano o professor que tem que renovar a licença aí de professor.
Então fui desenhando aqui, tá, pessoal? Por isso que ficou esse resultado final parecido com o da folha aqui, tá? Então, basicamente, ó, o que que tem na caixa na geral? Essa caixa geral aqui, pessoal, ela tá vindo lá lembra que na instalação elétrica você tem, por exemplo, aqui deixa eu pegar aqui. Lá fora você tem a medição, né? Que basicamente é o quê? É o disjuntor geral. Aí vamos supor que, sei lá, é monofásico M1. Monofásico categoria M1 é um disjuntor de 60 amperes, tá? E aí aqui você tem o medidor horário, né? O famoso relógio, né? Quilowatt-hora. Isso aqui ficaria lá fora, lá na casa de seu José. Então, lá dentro da casa de seu José, você tem um quadro terminal de distribuição. Aí o quadro terminal de distribuição, ele deve ter o geral aqui, né, o de 60 amperes, igual o que tem na instalação. Aqui eu só estou desenhando a sequência para vocês entenderem, né, da onde, né, tá vindo o desenho aqui, né, de onde está vindo ele. Aí nesse quadro terminal aqui você teria um disjuntor, relembrando aí, ó, um de iluminação, um disjuntor, se é monofásico, né, um monofásico para tomadas de uso geral, um disjuntor para tomada de uso específico. Professor, eu tenho, sei lá, nessa casa eu tenho dois chuveiros, então vou ter dois disjuntores, um para cada chuveiro. Então, tomada de uso específico são equipamentos que geralmente a potência ela é de 1.200, 1.100 para cima, tá? Watts. Aí já requer um disjuntor único. E com certeza, dentro desses disjuntores aqui, ó, tem um que alimenta, né? Aí tem um disjuntor geral aqui, ó. Nesse caso aqui, ó, vai ser um de 20 amperes. Como eu sei, porque eu não coloquei a lista de material, deveria ter colocado aí, tá? Eu vou, assim que eu finalizar a aula aqui, eu troco o arquivo, tá? E coloco aqui junto a lista de material, ela deveria estar aqui, ó, disponível para você, tá? Porque como é que você vai fazer esse diagrama se você não tem aqui o material levantado, tá? Então aqui, ó, ficaria também uma tomada de uso específico, só que é da motobomba, né? Ou seja, um ponto de força, melhor dizendo, né? De uso específico. Aí esse terminal aqui, ó, dependendo se essa motobomba aí, vamos supor que ela é uma motobomba da piscina, tá? Então eu teria esse específico aqui, vamos supor que ele é de 20 amperes, tá? Aí esse quadro, né, de distribuição terminal, né, o QDT, né, terminal aqui, ele vai para um outro quadro menor, que aí sim, ele é o da motobomba, que fica, sei lá na casa de máquinas, que também tem que ter a redundância aqui, ó, de 20 amperes. Então vai ter um no terminal, esse, né, esse disjuntor ele vai para o quadro terminal aqui desse cliente. E aí lá na casa de máquinas, né, que tem esse quadro terminal, é que ele enfim, né, vai pro tem um programador horário aqui, né, que ele vai regular quando, né, é porque assim tem algumas piscinas aí que você programa para fazer a limpeza periódica. Tem umas que fica até com uma boia lá, assim, ela faz a recirculação, tem um reservatório de. Parece um nadador mesmo lá. É lógico que geralmente você chama um profissional para ele fazer periodicamente a limpeza lá da água da piscina e jogar cloro, né, na proporção correta, mas tem algumas aí que são, né, entre aspas, autolimpante aí, né? Você consegue esperar mais um tempo aí para fazer essa limpeza.
tá? Aí desse quadro que fica lá na casa de máquinas, lá da piscina, aí, por exemplo, né? Aí sim você vai montar esse quadro, tá? Aí eu aconselho quem for fazer aí no arquivo mesmo aqui, porque no Excel é meio canseiro você desenhar aqui, né? Eu só consigo desenhar assim, como se diz, mais ou menos porque eu estou usando uma caneta aqui, estou usando a mesa digitalizadora e é um pouco estranho eu estar escrevendo em um lugar e desenhando em outro aqui. Aqui no AutoCAD não, aqui no AutoCAD, apesar de eu usar um mouse, né? As figuras aqui, né, o quadro, linha, você pode vir com essa ferramenta ortogonal aqui, ó, e literalmente, ó, pôr em linha reta, fazer uma, ligar esse magnético aqui, o OSNAP, ó, pontos de interesse aqui, ó, na estrutura, como o meio aqui da circunferência, aí em linha reta. Aí quando é um programa de desenho igual o AutoCAD, né, o AutoCAD Revit também do elétrico, ele faz isso, né? Aí já é outra coisa, né? Apesar de eu estar fazendo aqui com mouse, eu consigo fazer com uma precisão maior, tá? Daí, se vocês quiserem fazer na mão mesmo aqui, imprime a folha, faz na mão e depois, né, tira a foto e envia a atividade, tá? Não tem problema, pessoal. Então, primeiro, vocês vão colocar um disjuntor aqui, tá? Eu não pus aqui no meu desenho aqui, mas é um disjuntor de 20 amperes, tá? Deixa eu tirar o magnético aqui, porque senão ele vai mudar a posição. Então, um disjuntor monofásico de 20 amperes. Daí a chave magnética, essa em específico aqui, ó, ela tem essa monofásica aqui, ela tem essa quantidade mesmo de entradas aqui, ó. Inclusive, o manual lá quando você compra a chave magnética, né? Inclusive um reator de lâmpada também, aquelas lâmpadas fluorescentes, né? Ele já vem com um diagrama, né, no equipamento, mostrando aonde, né, se é boia, aí tem o fio marrom, tem o fio branco, né, tem o fio azul. Ele já mostra num diagrama lá, né? Quais que você vai fazer a ligação. Então, na chave magnética, na parte de cima, ela vem com três entradas aqui, ó. Uma entrada de fase, uma entrada do neutro aqui, ó. E essa entrada de fase, ela vai repetir aqui, que eu vou entrar no relé térmico aí da chave magnética, tá? Daí, na parte de baixo aqui, ó, eu tenho mais três entradas, né? Na verdade, ó, essa chave magnética aqui, como ela é monofásica, inclusive você pode, aqui, ó, tá vendo que tá curto-circuitado aqui, ó, é porque ela tem um relé aqui dentro, aqui um contatorzinho, e daí você simplesmente, se não me falha a memória, ela não tem, né, três bornes de saída, né? Ela tem quatro bornes de saída. Aí nesse caso aqui, ó, esse borne aqui internamente ele está curto-circuitado. Quando é a chave magnética monofásica, aí ela não vê, eu lembrei agora que ela não vê o borne aqui embaixo, não, tá? Se vier, aí você vai ter que curto-circuitar aqui, ó, literalmente, é porque no original ele consegue fazer aqui, ó, na hora que a chave contatora fecha aqui, ó, tá vendo que ele passa por dentro da chave magnética aqui, ó. Na verdade, ele só fez uma volta aqui, ó. É o acionamento do contator aqui, ó. Ele vai acionar tanto o fechamento aqui, ó, quanto esse segundo. São três fechamentos aqui, ó. É o fechamento de fase, e aqui ele está curto-circuitado, tá? E tem o fechamento de neutro aqui, ó, do motor aí monofásico. Então, um borne, ele vai vir do fechamento aqui da fase. O outro borne é a continuação, né? Se for o monofásico. Se for o trifásico, ele ele vai ter os três bornes aqui. Em vez de você colocar um neutro aqui, ó, você coloca a outra fase aqui, ó, tá?
Porque na chave magnética ela tem que passar pelo relé térmico aqui. É uma caixinha bem pequenininha lá. Aí o que que você vai fazer? Ó, do relé térmico, quando é uma boia, né, você pode utilizar um único sensor, que é aquela boia que ela parece um cantil, é uma azul. Não sei se vocês já viram essa daqui, ó. Boia. Na hora que eu ia pôr aqui, o trem apertou aqui, elétrico. Ah, essa daqui, ó. Você pode utilizar ela de dois jeitos, tá? Você pode utilizar ela que, quer ver? Deixa eu pegar o desenho aqui, ó. Nesse caso aqui, ó, ele tá usando duas aqui, tá? Mas eu poderia usar apenas uma boia aqui, tá? Para ela abrir e fechar o reservatório lá, tá? Aí nesse caso aqui, ele tem o nível, né? Ele, dependendo do tipo de boia, ele tem o sensor da parte superior que evita com que eu poderia trocar por uma boia só, né? Aí tem dois jeitos de fazer. O que tem um sensor para ele não extravasar a água lá da caixa, né? A água do reservatório. E o outro para ele começar para ativar, né? Para ativar quando essa caixa precisa de recalque, né? Quando ela precisa de ligar a bomba aqui, né? A chave magnética. E você poderia usar apenas uma, porque quando ela fica flutuando, por exemplo, você pode aqui, ó, em vez de usar nível superior e nível inferior, você vai usar só uma, tá? Aí você pode usar essa daqui mesmo, esse modelo aqui, ó. Aí, na verdade, quando ela fica assim, ó, na água, flutuando, fica nessa posição mesmo aqui, ó, esse cantil aqui, ó, ele fica no fio d'água flutuando aqui, o circuito ele vai estar aberto, ou seja, não vai ter recalque, não vai fazer, né, fazer sugar a água, né? Aí, na hora que ele vai diminuindo o reservatório lá, ele vai ficando nessa posição, né? Aí você tem que colocar ela meio que pendurada lá assim, ó, porque aí a água vai subindo aqui, ó, por exemplo, na hora que tá seco, ela fica pendurada aqui, ele vai enchendo e ela vai fazendo aqui, ó. Aí quando você usa apenas uma boia aqui, ó, então, se você for usar apenas uma, você não precisa colocar nível superior, nível inferior. A não ser que essa caixa, a não ser que esse reservatório, ele tem esse tipo de telemetria, tá? Aí você pode utilizar duas. Aí nesse caso aqui, eu coloquei a ligação para duas, tá? Vamos ver aqui. Então, ó, aí tem dois bornes aqui, ó, que um lado aqui, ó, que sai do relé, esse daqui, essa simbologia aqui, ó, e essa numeração, né, já estou dando spoiler aí, ela é a simbologia para relé térmico, tá? Relé de sobrecarga aí. Na hora que o circuito ele está com a corrente acima da corrente nominal, ele vai desarmar, tá? Aí por isso que ele tem esse desenho aqui, ó. Esse desenho quer dizer que ele está fechado o tempo inteiro, a não ser que dê uma sobrecarga, ou seja, mais potência, que consequentemente vai dar mais corrente, né? Já que a tensão é contínua, né? Vai aumentar a corrente, aí ele pega e se abre. Ele se abre
protegendo o circuito. Aí só quando os contatos dele resfriam, né, é que ele vai religar, né, o equipamento novamente aqui. E a parte de baixo, então, você pode colocar uma boia apenas daquela, tá? Ou colocar duas aqui em série, tá? Uma para o reservatório superior, outra para o reservatório inferior, né? Se for dois reservatórios. Você pode utilizar em um mesmo reservatório, aí não seria uma boia, seria uma chave de nível, tá? Que aí para dizer que o nível superior chegou no nível superior, ele para, não enche mais, tá? E chegou no nível inferior, né? Ele vai precisar a bomba ligar novamente para ele encher. E aí ela fecha o circuito aqui justamente com as bobinas de fase aqui que vão energizar, né? A chave magnética aqui, né? Que ela nada mais é do que uma contadora aí, né? Ela vai fechar. Não sei se eu falei para vocês, né? Acho que não, porque a gente não teve essa disciplina. Geralmente ela está inserida dentro lá do eletrotécnico, né? Ela está em uma UC diferente. Mas eu vou chegar a comentar com vocês, principalmente lá em CLPs, tá? É porque todo motor ele tem uma corrente na hora que ele seja um motor bem com a potência pequena, né, um quarto de CV, até motores aí gigantescos, né, 60 CV, todos têm na sua partida uma corrente chamada corrente de partida, que ela multiplica até 8 vezes o nominal, fazendo com que as proteções, né, na melhor das hipóteses, só o disjuntor dela que desliga, na pior, o disjuntor de todas, né, até do lado poste lá do transformador, a chave fusível, ela pode queimar o elo fusível e aí abrir o circuito, tá? Então, para barrar isso, né, você utiliza ligações especiais, né, conhecida como estrela triângulo, chave compensadora, ou então você utiliza um inversor de frequência ali, ou uma soft starter, né, que é um CLP, só que é um CLP dedicado. Nós vamos ter uma disciplina só para falar disso, tá? Mas já dando spoiler aqui sobre motor, tá bom? E aí agora, pessoal, daqui a pouquinho eu tenho que entrar numa aula aqui, mas eu vou alterar esse arquivo aqui, ó. Vocês precisam da lista de material para concluir a tarefa aqui. Aí basicamente, né, só para a gente concluir aqui, você faz, ó, eu deveria ter colocado esse arquivo aqui para vocês aqui, ó, com essa lista aqui, ó. Aí eu vou alterar ele, tá? O Vinícius, ele tá aqui, ele vai colocar aí para vocês, tá? Então, basicamente, a APR, né, a análise antes de você se expor ao risco, né, ela envolve a montagem, né, em que o risco é você se ferir com as ferramentas, né, a chave de fenda, a chave Phillips ou uma chave lá, né, especializada. E como é que você vai controlar? Sempre em qualquer situação aí que você vai se expor a risco, principalmente eletricidade, usar os EPIs, né? A luva de raspa, né? Ou uma luva adequada para a tensão que você está trabalhando, né? Óculos de segurança, calçado com CA, né? Com certificado de autorização para eletricista, tá? E tem a fase do teste. Você pode testar de dois jeitos. Você pode testar só ligando o circuito de comando para ver se a chave magnética vai funcionar. Tem algumas que funcionam, se for de indústria, elas funcionam com tensão contínua, tá? E aí é uma tensão menor, obviamente, né? Ou 12 ou 24 volts, ela é mais segura, né? Mas isso não invalida o fato de você não usar EPI, tá? Mas assim, qual que é o risco na hora do teste? Você pode testar com um circuito de comando, que aí vai ser uma tensão e uma corrente menor, né? Inclusive contínua, ou você pode
fazer o teste até o circuito tem alguns, né, dessas chaves magnéticas que no final das contas é um contator, que eles funcionam também com a energia da rede em vez de energia contínua, né? Então o risco, né, tanto de você testar dependendo do equipamento e ligar ele para ver se ele está ok, o risco é de choque elétrico. E novamente, né, como é que você vai controlar isso? Utilizando os equipamentos de proteção individual, beleza? Então é isso, pessoal. Eu vou pedir para o Vinícius já alterar o arquivo aqui, ó, e colocar ele com a lista de material aqui, ó, para vocês conseguirem, né, retirar, finalizar a tarefa aqui, tá bom? Então é isso, pessoal. Depois eu verifico aqui, tá? A lista aqui do relatório de presença para eu complementar aqui, tá? Até mais, pessoal. Fiquem com Deus e até a próxima web aula.